Muito bem, este é a Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o nosso site, que é o futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. E ainda aqui embaixo tem os links diretos para acessar nossas páginas nas redes sociais. Bom, Brasil, Peru, Colômbia e Argentina estão entre os 10 países que têm mais alunos com baixo rendimento escolar em matemática, leitura e ciências, segundo o relatório publicado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, a OCDE. Analisando a média dos países que fazem parte da entidade, o estudo conclui que quase 30% dos estudantes de 15 anos terminam a educação obrigatória sem o nível mínimo em pelo menos uma dessas 3 matérias. No caso do Brasil, a matemática está entre as principais dificuldades por ser uma disciplina com pré-requisito, ou seja, o aluno precisa aprender os fundamentos básicos para conseguir avançar para o próximo nível. Apesar disso, a educação brasileira conseguiu até reduzir o número de alunos com baixo rendimento entre os anos de 2003 e 2012. Para entender aqui os resultados do relatório e conversar sobre formas de melhorar esse desempenho, eu recebo aqui no estúdio do Conexão o Rafael Procópio, que é professor de matemática. Bem-vindo, Rafael, mais uma vez. Tudo bem com você? Obrigado, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Muito bem. Ainda conosco, ao meu lado, está aqui o Celso Antunes, professor e consultor de educação do Canal Futura. Professor Celso, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Um prazer estar novamente aqui. Muito bem, você em casa, como sempre, também é nosso convidado para ficar ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos, seja você fã ou não de matemática, é importante acompanhar aqui a nossa discussão. Bom, já falamos em outros momentos aqui, professor Celso, sobre a dificuldade dos alunos em matemática, o tempo passa, os estudos aí até variam um pouquinho, às vezes um pouquinho de melhora, até um pouquinho de piora, mas no consenso geral, infelizmente, parece que matemática não é o forte dos nossos alunos. Por quê? Não é o forte dos nossos alunos porque, em geral, o professor não é bem preparado. A matemática, particularmente, exige da parte do professor não apenas um volume de conhecimentos que ele expõe, como ocorre com algumas outras disciplinas, mas até as técnicas para realmente compreender essa linguagem do número. E o professor brasileiro, nós bem o sabemos, e há exceções maravilhosas, admiráveis, deixa muito a desejar em relação ao que se pensa ser um professor de matemática naqueles países que lideram os resultados do PISA. Bom, sem dúvida, já falamos aqui também no Conexão em diversas oportunidades sobre, de fato, as oportunidades que a tecnologia nos apresenta aí para discutir alguns assuntos que muitas vezes podem parecer distante dos alunos ou aproximar uma linguagem que eles gostam muito de conteúdos um pouco mais difíceis. O Rafael está aqui exatamente porque é um exemplo aí como um caso bem sucedido de como atrair a atenção dos alunos utilizando a ferramenta da internet, né? Para a gente voltar um pouquinho no tempo, Rafael, a ideia surgiu de onde? De você criar um canal no YouTube que repercute bastante, a gente vai mostrar até aqui daqui a pouquinho um trechinho de um vídeo, mas de onde surgiu a ideia de fato utilizar a tecnologia a favor da matemática? Então, eu sempre gostei de fazer vídeo e como eu amo matemática, o caminho natural que eu tive ao descobrir, né, os canais de vídeo foi produzir um canal fazendo vídeos de matemática. E aí apresentando da maneira que eu acho a mais adequada, né? Que é através de entretenimento, fazendo piada, de vez em quando pagando mico, cantando música. Né? E esse foi o motivo por eu ter criado o canal, por eu gostar exatamente de fazer vídeo. Vamos aproveitar e colocar na tela, é youtube.com/matemática-rio. A gente vai ver aqui um trechinho e ver também um pouco aí dessa desenvoltura do Rafael no vídeo, que é bem bacana. Vamos lá. Nesse vídeo aqui do Matemática Rio, eu quero deixar uma indagação para você. Será que matemática pode ser considerada uma ciência? Pensa um pouquinho aí e vamos discutir aqui comigo nesse vídeo, beleza? Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem em matemática. Agora, vem comigo! Bom, quando a gente pensa em ciência, muita coisa que vem na nossa cabeça é tecnologia, coisas inovadoras, né, sinistramente modernas. Porém, não, né? A história da ciência, ela vem mudando muito ao longo do tempo, né? A ciência é uma coisa muito dinâmica, muda bastante.
E aí as pessoas costumam pensar a matemática como não sendo uma ciência, mas serviria mais ali como uma ferramenta, né, para poder validar algum pensamento científico, alguma coisa do tipo. E a aplicação mais visível da matemática no campo das ciências, por exemplo, a gente vê muito aí na física, na química, né, na astronomia, etc. Porque é através dos cálculos matemáticos, de coisas que a matemática descobriu, que a gente consegue modelar, né, fazer modelos matemáticos da realidade que nos cerca, né, que é o que a ciência normalmente faz. Então, né? do vídeo para você de casa ficar com vontade de acessar o canal da Rafael, poder ver esse vídeo e todos os outros na íntegra, mas a gente vê aqui que você tem uma linguagem de uma comunicação muito direta e sempre provocando a pessoa que está do outro lado a refletir sobre alguma questão. Esse é um dos caminhos para conseguir um bom feedback de quem assiste? É importante, eu acho, que quando você coloca o seu trabalho na internet, você tem um público-alvo que você quer atingir, né? No meu caso, eu quero atingir as crianças e os adolescentes que vão prestar vestibular e tudo mais. Então, a linguagem se aproximar da linguagem desse pessoal. Né? Então, não adianta eu ficar querendo falar com linguagem muito rebuscada, né? Falando muito difícil, que acabar não atingindo eles. Então, eu procuro sempre colocar uma linguagem mais acessível e sempre mostrando os porquês das coisas, né? Que a matemática não é uma coisa que foi divinamente criada, caiu aqui pronta do jeito que a gente conhece, né? É um desenvolvimento humano ao longo de vários séculos, de milênios, né? Que chegou até aqui hoje, porque muita gente trabalha em equipe, né? De muitos matemáticos ao longo do tempo. E aí eu tento sempre mostrar o porquê das coisas serem desse jeito, né? E o que o professor estava falando aqui, o professor Celso falou, do professor de matemática que tem uma formação um pouco inadequada, eu concordo com o que ele fala, até porque também o professor, por ser mal remunerado, acaba sendo uma profissão que atrai menos pessoas, né? Então, quanto mais o tempo passa, menos pessoas querem fazer licenciatura, se tornar professores. E aí o que acontece? Apenas aquelas pessoas que não conseguem, de repente, o curso para o qual estão almejando, medicina ou engenharia, acabam indo para a licenciatura, que é o curso que é menos concorrido, e aí você acaba pegando alunos que têm má formação, né, já tem ali um déficit em matemática, digamos assim, que é uma matéria, como você falou no começo, que precisa de pré-requisitos. Então não adianta nada ele querer aprender o Teorema de Pitágoras se ele não sabe ali fatorar, se ele não sabe fazer potência. Então a matemática tem todo um raciocínio lógico que tem que ser seguido. E aí esse professor que entra na faculdade já com defasagem acaba não progredindo o suficiente nos seus estudos para conseguir passar adequadamente a matemática para os alunos, de repente nem gosta daquilo que está fazendo, né? Mas a gente vai discutir aqui outras coisas também a respeito disso. Sem dúvida. Agora que o Rafael apresenta aqui, da forma como ele conversa sobre a matemática, professor Celso, até parece fácil, né? Ele foi falando aqui do Teorema de Pitágoras, lembrei um pouco aqui da época das aulas lá na escola, mas se de fato o professor não tem essa predisposição para apresentar de fato e querer convencer o aluno de que ele tem capacidade de compreender aquilo, fica aí um gap muito grande, né? Fica, porque a formação do professor brasileiro, de maneira geral, ela é empanturrada de conteúdos que não levam à ação prática e concreta. Né? Então ele faz um curso de pedagogia, é a filosofia da pedagogia, é a sociologia da pedagogia, é a psicologia da pedagogia e a ferramenta prática, ministrar aula, que é realmente onde importa. Você não percebe aquele mesmo mecanismo de esforço de aprendizagem. Tanto que uma experiência recente de Harvard, levando para ministrar aulas profissionais de outras áreas e que tiveram apenas um treinamento sobre a técnica de apresentação do conteúdo, deu resultados notáveis. Né? Hoje os Estados Unidos está crescendo muito, não apenas no ensino da matemática, mas no ensino de maneira geral, com professores de outras áreas, com profissionais de outras áreas, que treinados devidamente, entre a sua formatura técnica e o seu exercício profissional, foram dar aulas e os resultados estão aparecendo de uma forma muito significativa. Aliás, na internet, a maioria dos professores de matemática que estão na internet fazendo vídeos são engenheiros, são pessoas de outras áreas, isso que o professor falou. E no início, né, você falou do pessoal que não gosta de matemática, se você não é fã de matemática, isso é um problema também, né, que tem muita gente que não é fã de matemática, não gosta, e sente orgulho em não gostar, e pior ainda, sente orgulho em não saber matemática. É uma coisa legal você não saber matemática. Não sei não. Aí o pai, a mãe, acaba influenciando o filho. Você deixa pra lá, matemática não é importante. E isso acaba criando aquele preconceito que a matemática é difícil, é complicada, é coisa só para gênio, quando na verdade não é. É uma matéria que é muito importante para o desenvolvimento do país, porque tem a ver com ciência. Se você vai mal em matemática, vai mal nas outras ciências.
E você criar essa cultura da matemática ser difícil, coisa para pouquíssima gente, é muito ruim para o país. Né? Na verdade, é um estigma que deve ser combatido, desconstruído. Aí, na verdade, virou uma frase fácil. Matemática é a inimiga número 1 do aluno, o aluno não gosta de matemática. A gente acabou ouvindo isso muito, acaba até repetindo, mas tem que, na verdade, parar para refletir a respeito. Né? Se tem tanta gente e tantos gênios que conseguiram crescer na vida a partir da matemática, a partir dos números, da engenharia, isso não é para poucos, de fato. Então, as oportunidades, novamente, estão aí para quem domina um pouco mais essa disciplina, vai conseguir sair na frente, né, Rafael? E, inclusive, a internet, ela ajuda muito nesse quesito, porque o aluno ele vai lá para a aula, às vezes ele não está querendo, não é o momento adequado para ele. Eu, por exemplo, nunca gostei de estudar de manhã. Eu sempre funcionei melhor durante a tarde e a noite. Então, de manhã, eu tinha um baixo rendimento. Mas aí em casa eu estudava por conta própria, sozinho, porque eu sempre gostei de matemática. Agora, a pessoa que não gosta, vai para a escola num horário que não está muito legal para ela estudar, a internet ela ajuda porque ele vai para casa, depois ele vai estar tranquilo. No horário que ele quer, ele vai acessar o computador, vai assistir a um vídeo, vai fazer algum exercício na casa dele. E ali ele vai aprender, não vai ter distrações, as distrações que ele tem na sala de aula, ele não vai ter em casa. Então ali ele pode, o professor muitas vezes numa aula, ele consegue se aprofundar mais num conteúdo, porque na sala de aula tem problemas com disciplina e tudo mais, perde muito tempo com disciplina de aluno, né? E na internet, então, ele pode ter um apoio muito melhor. E tem muita gente que já usa a internet como fonte principal de conhecimento. Né? Então, eu acho que os canais de vídeo e também sites educacionais estão ajudando bastante, né? Ou podem vir a ajudar bastante as pessoas que tem essa vontade, essa sede pelo conhecimento hoje em dia. A gente pensar na predisposição de um aluno aí que já não tem tanta simpatia por uma disciplina, seja ela qual for, aí tem que acordar cedo, é às 7h30 da manhã, aquele professor lá jogando aquele monte de conteúdo que você já não está muito afim de aprender. De fato, aí a tecnologia e os vídeos na web são uma ótima ferramenta para o aluno, quem sabe também, não somente a partir do que o professor disser de manhã cedo, voltar em casa e estudar, mas se tiver conhecimento ali ao programa que vai acontecer de desenvolvimento de disciplinas ao longo do semestre ou do ano, já ver esses vídeos antes, né, professor Celso? Exatamente, e principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, o professor, a professora mostrar que a matemática está no jogo de futebol, a matemática está na culinária, a matemática está no trânsito, não a matemática como aquela disciplina sobre a qual se criou o preconceito porque ela vem anexada à ideia de dificuldade. Mas, meu Deus do céu, como é que não se percebe a matemática na feira livre, no caminho, na briga, na disputa, no futebol, no vôlei, em toda parte? E quando a professora dos primeiros anos tem a sensibilidade para mostrar esse detalhe, talvez vá se rompendo devagarzinho esse preconceito e a matemática ocupe o lugar que ela precisaria realmente ocupar. É algo raro, né? Você encontrar uma professora do primário, por exemplo, que goste muito de matemática e influencie seus alunos positivamente. Tem muito aluno que, quando é criança, adora matemática e quanto mais ele vai progredindo nos seus estudos, mais difícil vai ficando a matemática, menos ele vai gostando daquilo ali. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Quanto mais coisas ele vai aprendendo na matemática, mais ele deveria perceber a aplicação, como o professor Celso falou, que a matemática tem no seu cotidiano, no dia a dia dele mesmo, ele está recheado de matemática, e aí muitas vezes o professor, às vezes não mostra isso, o aluno não consegue perceber por conta própria, aí a matemática se torna aquele conjunto de regras, de coisas que parece que caíram do céu, quando na verdade não é assim. Como eu falei aqui anteriormente, a matemática, ela inicialmente, primordialmente, ela é um modelo do que acontece na nossa realidade, e não é um conjunto de regras que você tem que seguir para gerar um resultado final. O resultado é uma consequência de um pensamento lógico que você teve ali para poder chegar àquela conclusão. Então é isso que falta muitas vezes na escola, preparar o aluno para resolver problema, para enfim, viver a sua cidadania, porque a matemática está no imposto de renda, por exemplo, está numa eleição, como é que vai calcular a porcentagem do candidato que venceu, por exemplo. Então, tem muita coisa no dia a dia que não é explorada em sala de aula, muitas vezes por preguiça do professor e muitas vezes também porque o aluno também não está interessado naquilo naquele momento. Mas quando precisa do conhecimento, ele vai, corre atrás, aí tem todo o apoio da internet aí por trás. Mas como é que você pode pensar num exemplo, por exemplo? Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Num exemplo para a gente poder inspirar, quem sabe, eu e alguns educadores que assistem a gente, de alguma questão, não sei, talvez o formato de uma tela, como se vê na internet, ou pensar mesmo na linguagem aí binária,
do computador? Ou que outro tipo de aplicabilidade prática poderia se Antes pensar? mesmo da resposta, só citar um detalhe. Se o professor lançar, ou a professora, o desafio, eu quero que vocês descubram a matemática num jogo de futebol. Eu quero que vocês percebam a matemática numa compra do supermercado, ou em qualquer contexto, ou no trânsito. O aluno, instigado a pensar, começa a descobrir determinadas pistas e quando ele se comunica com outros que descobriram provavelmente não a mesma coisa, isso vai desabrochando. Então, muitas vezes, a própria interrogação, o próprio espírito desafiador daquele professor, mesmo que ele não tenha a resposta, ele obterá dos seus alunos. Então, colocar mais a provocação do que simplesmente chegar com uma resposta pronta, pode ser? Mas indiscutivelmente. Eu considero que a pílula que desenvolve realmente o raciocínio é o desafio. É realmente a problematização. Isso acontece muitas vezes. Quando a criança pergunta qualquer coisa para o pai, antes daquela resposta pronta. Como a gente poderia descobrir? Qual seria a melhor maneira? Naquele momento, você não vai apenas desenvolvendo a ajuda que ele precisa, mas ajudando a pensar, a refletir. E a matemática é essencialmente uma ciência da reflexão. E aí você descobrir também que para resolver um desafio, resolver um problema desses aí, você tem não só um caminho para fazer aquilo ali, você tem diversos caminhos. São várias maneiras diferentes que você pode abordar um problema. Você vê muito isso nas questões do Enem, né? Você tem diversas maneiras de resolver uma questão. Agora, você perguntou sobre como motivar os alunos e tal. Quando eu estava trabalhando no ano passado na escola do município do Rio, eu estava ensinando matemática do 7º ano através de produção de vídeo. Porque é uma coisa que eu mais gosto de fazer é produzir vídeo. Então, eu peguei a câmera, comecei a ensinar a configuração da câmera para os alunos. Então, a relação que tem, por exemplo, entre você filmar e o frame rate, que é o número de quadros por segundo que você tem ali, que é uma fração de segundo que você vai tirar uma foto e que aí, de repente, você coloca ali 30 fotos em sequência, faz aquela ilusão do vídeo, né? Então, ensinar ângulo para ele através das lentes da câmera. Por que uma câmera uma lente de 50 milímetros capta um determinado ângulo mais fechado? Porque uma lente de 10 milímetros abre mais o ângulo, né? Vira uma grande angular. Então, ensinar a matemática através das coisas do dia a dia que ele usa e, de repente, não percebe que tem matemática ali, mas que tem matemática muito interessante. E toda a matéria do 7º ano, por exemplo, você consegue modelar através desse lance do vídeo, né? É fração, é ângulo, né? Equação. Você consegue ensinar um monte de coisa através da câmera, de coisas que eles gostam de fazer, que eles já fazem no dia a dia deles, que é produzir vídeo. Então, foi uma experiência muito legal que eu tive na escola, por exemplo. Isso é bacana. E até pensar aí no celular que está no bolso ou na mochila de grande parte dos alunos, sim, aquilo ali é pura tecnologia que vem de aplicações de fórmulas e tudo mais da matemática, né? Então, o professor também tem que ficar um pouco mais atento ao que está chamando a atenção do aluno e, a partir dali, quem sabe criar esses desafios e esses exemplos também. O jogo é uma solução de problemas. Na verdade, o que é um jogo, né, num celular ou qualquer coisa? É resolver problemas, essencialmente. Né? Você ganha quando você resolve problemas. E isso é puramente matemática. Mas ele tem que ser alertado para perceber essa dimensão e se libertar do preconceito das dificuldades. A questão dos jogos, você mencionou, professor, eu lembrei aqui de um que eu gostava muito de jogar no próprio celular, o Angry Birds. Já devem ter ouvido falar, que é toda a questão do ângulo, né? Que você vai medir qual o ângulo para acertar aquela bolinha. Nossa, o lá. Angry Birds tem muita matemática. Tem muita matemática, ali. Você consegue ensinar até cálculo pelo Angry Birds. Então, pegando aí um joguinho, eventualmente, que a galera está utilizando e que você até consegue disponibilizado, por exemplo, na internet, você consegue aí, sem muitos recursos extras, sem dinheiro, que seja uma conexão básica à internet, aí você tem acesso a uma infinidade de conteúdos. E um jogo que está viralizado aí entre os jovens, né, que muita gente joga e que dá muita visualização na internet, é o Minecraft. E você consegue ensinar muita matemática, e não só matemática, como ciência, no geral, física, um monte de coisa aí de ciência, através desse joguinho, que é muito interessante também de explorar, porque só já está no cotidiano. Explicando para quem não está familiarizado, qual é a lógica do Minecraft? O Minecraft é você ir lá construir ou destruir coisas, né? E são um monte de bloquinhos ali que você vai, pixels, né? Que você vai destruindo ou construindo alguma coisa. E acabou virando um fenômeno, na verdade, né? Da internet, e de fato também dá para aplicar muita questão aí, então os professores podem pegar aí o próximo fim de semana, uma horinha livre, dar uma investigada aí, a partir de todas essas dicas para construir, quem sabe, uma nova aula para esse 2016.
Aproveitando aqui, falei muito de internet, voltando aqui ao YouTube, aqui só para dar uma passada rápida em relação aos vídeos do Rafael Procópio. Então, tem aqui, pela questão das cores, você já identifica matemática ensino médio, matemática básica, tem a questão do Enem também, que tem muitas dúvidas em relação ao preparo para o Enem, matemática pré-cálculo, aí aqui já é um pouquinho mais avançado, né, Rafael? É uma matemática do ensino médio que é exatamente o que você precisa saber para poder estudar o cálculo mais na frente. E no canal também tem os vídeos de curiosidade, que são os que eu acho que são mais legais, assim, né? Que a galera pode se identificar mais, que são as aplicações da matemática no cotidiano, mágicas, né? E paródias de matemática. Muito legal. Aqui tem inclusive o bonde das matemáticas, a paródia do funk, ou seja, você pode passar um bom tempo aí se divertindo e aprendendo matemática também. E outro site que eu mostro aqui é o do professor Celso Antunes, que sempre colabora muito conosco aqui em relação às diversas temáticas que a gente apresenta no Conexão Futura, então basta acessar celsoantunes.com.br para você que é educador, para você que é pai, que é mãe, que tem criança em casa ou não, as reflexões propostas pelo professor estão sempre aí atuais. E aproveito e mostro aqui um livro que recebi há pouco dele de presente, que aquela idade, com certeza, quem já teve algum contato com criança, na família ou não, sempre passou por esse momento, que é a idade em que a criança quer saber de tudo e você muitas vezes não sabe, ou até sabe a resposta, mas não sabe como respondê-la, né? Qual é o objetivo, então, da gente poder investigar um pouquinho mais aqui nesse livro, professor, antes de chegar aí para responder as perguntas da garotada? Tentar mostrar que a criança precisa da verdade, mas a verdade tem que ser justificada através da linguagem da criança e da compreensão da criança. Então, como responder de uma maneira verdadeira e autêntica aquelas perguntas embaraçosas que o pai olha para a mãe olha para o pai, os dois olham para o avô e ficam se perguntando onde a criança tirou aquilo. E muitas vezes inventam uma resposta que não é a resposta correta. Aí tem centenas de perguntas com as respostas corretas, mas ditas de uma maneira compreensível. E com certeza, quando se inventa uma mentira para a criança, ela vai acabar descobrindo em algum momento que aquilo era mentira, aí já se quebra um laço de confiança, sem dúvida. E pode complicar ainda mais, se tornar mais difícil essa relação, né? Agora, só antes de encerrarmos, Rafael, um professor que eventualmente pode estar um pouquinho mais acomodado ou se vê aí com tantas possibilidades, até meio perdido, em meio a como se reconstruir dentro desse papel de educador. A gente sabe que há muita gente que aprendeu de um jeito, sabe que a forma da garotada aprender hoje em dia é outra. Pode-se começar por onde? Olha, eu comecei pelos vídeos e foi onde eu me realizei, né? Hoje em dia eu trabalho só na internet, trabalho da minha casa produzindo meus vídeos, tenho o meu site também, que eu preparo o pessoal para o Enem, para vestibulares. Então, assim, eu só comecei. Eu gosto de fazer vídeo, então comecei pelo vídeo. De repente, um professor gosta de mexer no celular, então ele pode começar através de um jogo de celular, ou ele gosta de, sei lá, de dar a aula tradicional dele, mas trazendo sempre exemplos instigantes para os alunos, desafiando os alunos, mantendo sempre desafiado, como o professor Celso falou, que eu acho muito importante. Então, fazer sempre aquilo que ele gosta. Né? Quando você faz o que você gosta com amor, o negócio dá certo, não importa a maneira como você dá aula. Essa dica é importante, né, professor Celso? Pegar algo que você se identifique e goste para transformar aquilo. Exatamente, é um matematizar, na verdade. Quer dizer, aonde está a matemática na geografia? Em que momento da história a matemática se manifesta? Existe matemática na língua portuguesa, na literatura, na gramática? A resposta é sempre positiva. Agora, ao invés de encontrar a resposta pronta, colocar essa resposta em discussão, debater. E aí vai se eliminando o preconceito e vai se percebendo toda essa grandeza da matemática. Não fosse assim, Einstein não teria chegado onde chegou, não é verdade? Sem dúvida. E inclusive, esse lance do Einstein que o professor falou aqui, né, teve as ondas gravitacionais, o pessoal, uma recente descoberta incrível, né, que aí muita gente, por causa do analfabetismo científico que tem no Brasil, muito grande, né, acaba não realizando quão grande é essa descoberta. E a gente tem uma iniciativa no YouTube mesmo, que é o Science Vlogs Brasil, que a gente juntou um monte de gente que faz divulgação de ciência, de matemática, para poder exatamente tentar combater esse analfabetismo científico, para a galera se ligar que a ciência ajuda muito na nossa vida
e que é importante a gente ter esse conhecimento para poder evitar a ignorância, de repente, de acreditar em tudo que vê pela frente, né? Então, a gente não pode acreditar em tudo que vê nas redes sociais, nas coisas que a gente lê. Tem sempre que desconfiar e correr atrás da informação correta. Então, é por isso que serve o Science Vlogs Brasil lá. É um grupo de canais no YouTube que está fazendo essa divulgação bem legal e vale muito a pena conferir. Muito legal. Então, fica essa dica também para você de casa. E como bem disse o Rafael, sempre buscar muitas fontes de informação, mas desconfiar de tudo também, não acabar entrando em qualquer onda que você vê na internet, que também tem muito bom conteúdo, como já dissemos aqui, mas também tem muita bobagem, muita mentira. Então, desconfie sempre aí, tá certo? Obrigado aos dois pela presença, um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça que o Conexão Futura vai ao ar aqui de segunda a sexta na tela do Futura, nesses horários aqui embaixo, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Um abraço para você e até a próxima.